Abra sua Bíblia em Mateus 9. Mateus, o primeiro livro do Novo Testamento. Mateus 9. Quando vocês encontrarem Mateus 9, vocês vão para o versículo 9. Mateus 9, 9. Mateus 9, 9. Saindo Jesus, viu um homem chamado Mateus, sentado na coletoria. Disse-lhe: siga-me. Mateus, levantando-se, o seguiu. Estando Jesus em casa, foram comer com ele os seus discípulos e muitos publicanos e pecadores. Vendo isso, os fariseus perguntaram aos discípulos dele: por que o mestre de vocês come com publicanos e pecadores? Ouvindo isso, Jesus disse: não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes. Vão aprender o que significa isto: desejo misericórdia e não sacrifício, pois eu não vim chamar justos, mas pecadores. Amém? Espírito Santo, nesse pequeno momento eu peço a Ti muito mais do que uma iluminação. Eu peço ao Senhor que venha trazer o discernimento da palavra no meu coração, que o Senhor possa abrir o meu entendimento espiritual, físico, psicológico, mental, e que o Senhor venha trazer sobre nós a clareza. O Senhor venha se revelar aos nossos corações, trazer nesse tempo uma palavra de avivamento, de fortalecimento, encorajamento e fortaleza, porque nós precisamos ouvir a sua voz, sempre precisamos, e nesses últimos tempos muito mais, precisamos das suas diretrizes, precisamos do seu caminho mais do que nunca. Nós precisamos não somente da orientação, mas que o Senhor faça parte diariamente de todas as nossas decisões. E assim eu peço a Ti e te agradeço em nome de Jesus. Amém? Amigos, fala um pouco rápido. Quem era Mateus? Mateus era um dos discípulos de Jesus Cristo que andou com ele. Lembrando que quando você vai ver aqui os evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, Lucas não andou com Jesus. Mateus andou com Jesus, caminhou com ele. Algumas pessoas acham que Lucas andou com Jesus. Não, Mateus andou com Jesus. Mateus não falou de uma lenda, Mateus não falou de algo que ele achava. Ele viu Jesus, ele acompanhou face a face, ele escrevia o que Jesus fazia, ele contemplou o poder de Cristo. Quando você vai estudar os evangelhos, vocês já notaram que tem várias repetições do mesma coisa nos evangelhos? Marcos, ele foi o primeiro a escrever os evangelhos, mas porém Mateus, ele escreveu esse evangelho direcionado para os judeus. Marcos, ele escreveu para os romanos. Então parece que é a mesma coisa, mas não é. É porque ele viu Jesus e escreveu. O direcionamento dele era para judeu. Tanto que Mateus, ele descrevia Jesus como o Rei dos Reis. Rei dos Reis. Ou seja, por que ele direcionou esse termo Rei dos Reis? É porque eles sempre foram acostumados com reis, com impérios. Os judeus veio com isso, e ele quis mostrar que, acima de todos os reis que eles conheciam, Jesus era o Rei dos Reis. Então, para Mateus, Jesus era o Rei dos Reis. E Mateus diferencia algo profundo. A Bíblia, vocês sabem que Deus ficou 400 anos calado, sabiam disso? 400 anos calados. É o tempo que eles designam como tempo interbíblico, um tempo que tudo parou. E Mateus vem nesse tempo para trazer uma ruptura. E nessa época os reinados eram terríveis, e os povos eram bárbaros, e então Roma tomou todo o poder, e Mateus entrou falando do evangelho no Império Romano. Antes dele
era Medo Persa que reinava, e foram tomado esse reinado, Medo Persa, e entrou o Império Romano, e aonde quem governou na época de Mateus, quem governou na época de Jesus Cristo, chamava-se Herodes, que tinha um povo designado os herodianos. Eu só falei isso rápido para você entender o contexto, para você aprender um pouco do que nós estamos falando. E então chegou o grande dia, hoje o nome da mensagem é divisor de águas. Fala com a pessoa do lado. Fala aí, divisor de águas. Fala com ele, você está preparado para o divisor de águas? Amigos, nós precisamos entender que nós não somos aleatórios. Você não é aleatório. Você não está aqui por mera coincidência. Nós não estamos aqui nessa manhã por um acaso. Tudo é um propósito, um chamado, um porquê. É tudo muito orquestrado. É tudo muito bem feito. É tudo perfeito porque vem de Deus. E Mateus veio justamente no momento de divisor de águas. O Cristo se revelou no divisor de águas, o segundo Adão, que é Cristo. Mateus traz a genealogia justamente que falava do novo princípio, de uma nova criação, de um novo reinado, que é Cristo. E então, qual que era a profissão de Mateus? Qual que era? Cobrador de impostos. Vocês acham que um cobrador de impostos tem problema com o dinheiro? Tem ou não? Não tem. Ainda mais numa época corrupta que era aquela, que eles tomavam não somente o que devia, mas muito mais. Mateus era um cara bem sucedido financeiramente falando. Era um homem que pelos judeus era considerado um traíra, porque ele era judeu e tomava dinheiro do próprio povo. E então eles o consideravam um dos piores carrascos. Alguém que infelizmente pisou na bola profundamente com eles. Estava Mateus em mais um dia coletando impostos. Você deve isso, você tem que pagar aquilo, e juntando, e a pessoa não tinha nem comida, mas teria que pagar o imposto, porque o imperador era rigoroso. E Jesus já andava na terra, Jesus já tinha o seu ministério, e de repente, Jesus se depara com o coletor de impostos, e foi algo que Deus o levou ali. E quando Jesus mira os olhos de Mateus, o que você acha que levou Mateus a abandonar uma carreira promissora, abandonar algo que sempre a matéria falou mais alto, e naquela época muito mais? O que vocês acham que levou um homem tão bem sucedido financeiramente falando, a abrir mão disso tudo para seguir alguém que não tinha nem aonde cair morto? Porque a palavra fala que Jesus não tinha lugar de encostar a sua cabeça, ele vivia o dia de hoje. O que você acha que quando Mateus olhou para Jesus e falou, eu vou segui-lo? Mateus tinha direcionamento, Mateus era inteligente, mas Mateus era intelectual, Mateus tinha uma excelente profissão, era alguém super esclarecido, alguém de nome. Que o levou a seguir a Cristo? Mateus, quando ele olhou, ele balançou e não disse nenhuma palavra. Jesus falou com ele assim, me segue. Quer dizer para nós que estamos aqui nessa manhã, Deus está nos chamando para segui-lo de verdade, para deixar de verdade muita coisa para trás e segui-lo de verdade. Deixar aquilo que nos prende ainda, aquilo que ainda nos amordaça, aquilo que ainda tira o nosso sono, aquilo que nós achamos que é aparentemente bom. Ele está nos chamando como chamou Mateus, porque muitas pessoas pensam que tem que vir para Jesus, porque está faltando um monte de coisa. Jesus, o papel dele não é suprir a nossa necessidade terrena, o papel número 1 de Cristo é suprir a nossa necessidade que nós não encontramos na terra.
Mateus, ele foi a Cristo, não é para um suprir natural, não foi para um suprir terreno, porque ele tinha as coisas, ele entendeu que por mais que era bem sucedido, a sua alma estava pobre, e ele precisava de enriquecer a alma, ele precisava de um tesouro que não era palpável, ele precisava de um tesouro que ninguém tomava e corroía, que era o crescimento espiritual. E Deus está dizendo para nós, é momento do divisor de águas nosso, a terra se encontra num divisor de águas, e Deus está dizendo que nós precisamos também, está na hora de nós pararmos, de olharmos para baixo, e deixar as dúvidas de lado, e haver em nós uma entrega real e genuína, porque todos aqueles que andar com Jesus, não vai te faltar coisa alguma. Todos aqueles que decidirem de verdade a entregar para Jesus, corpo, alma, mente e espírito, Ele vai suprir as suas necessidades, e Ele vai superar a sua expectativa, porque Mateus entendeu que ele foi suprido em todas as áreas da sua vida, porque ele resolveu a dar um passo à frente. Quando ele chegou em casa, que ele falou com a sua mulher e seus filhos, a partir de hoje eu não vou ser mais coletor de impostos, eu vou seguir Jesus. Ela disse o quê? Como é que é? Você vai o quê? Eu vou seguir Jesus. Eu digo para você que está aqui, não olhe o que as pessoas acham ou pensam, escuta a voz do Espírito na sua alma. Se Deus está falando, segue, vai, prossegue, faça isso que Ele vai suprir. Porque muitos vão querer te parar nesse caminho, muitos vão querer te dar uma palavra errada para você não permanecer, mas a palavra é: permanece que Deus vai suprir, permanece que Deus vai suprir, permanece que Deus vai superar o seu desafio, Ele vai superar as suas expectativas. E Mateus, ele permaneceu, ele perseverou, porque essa é a grande palavra que nós precisamos entender: perseverar. Dar continuidade àquilo que nós fomos chamados. Permanecer significa, não importa o que está acontecendo, eu sigo, porque eu sigo não é convicção, eu sigo um Deus criador de todas as coisas. E Mateus então decidiu, reuniu toda a família e disse: a partir de hoje eu sigo Jesus. Chegou ao pé do seu líder e disse: eu não sou mais coletor de impostos. Você vai viver de quê, Mateus? As pessoas, eles pensam que Deus Ele é o que a terra ensina. De que você vive, o que você come, aonde você mora. Espiritualidade, meu irmão, não tem nada a ver com o que você come, o que você bebe, aonde você mora, que carro você tem, que casa você tem, para onde você viaja, não tem nada a ver. Espiritualidade, ela não é baseada em coisas terrenas. Espiritualidade é o próprio Deus em nós e nos dando todas aquilo que nós precisamos, que é o nosso verdadeiro caminho. E então Mateus, ele entendeu: eu vou seguir Jesus e sei que eu vou passar por algumas provações, mas Ele vai superar as minhas expectativas. Caminhar com Deus não significa que não vai faltar nada. Caminhar com Deus não significa que eu não adoeço. Caminhar com Deus não significa que eu não vou ter problema de família. Caminhar com Deus não significa que eu algumas vezes vou falir. Não significa nada disso. Caminhar com Deus é entender que independente de circunstâncias, Ele será comigo. Independente de situações, Ele estará comigo. Independentemente de como eu vivo, Ele estará comigo. Mas o que acontece muitas vezes? As pessoas medem a espiritualidade dela naquilo que ela representa na terra, e não é nada disso. E então Jesus falou a Mateus: está na hora de um divisor de águas na sua própria vida. Agora você vai ser integral espiritualmente. Você era um judeu de nome, você era um seguidor de rito, você fazia o que te ensinavam os seus pais, mas agora você vai além dos ritos, você vai me vivenciar no seu espírito. E é isso que Deus quer dizer para nós. Ele não quer que você faça só os ritos que a igreja Lagoinha, Vida da Serra te ensina. Ele não quer que você
faça os ritos que seu pastor te ensina, que a Bíblia só fala. Ele quer que você segue a palavra, mas que você viva o evangelho, não segundo tradições, mas segundo o Espírito, segundo o que Deus tem falado com você. E se Ele te falar para tomar uma decisão aqui de manhã, e largar tudo que você ainda está preso, larga tudo que Ele vai ser com você. Siga Ele, siga a sua palavra, siga a sua voz, que Ele vai ser com você. Mateus viveu um tempo que comida era tudo, que a pobreza ela era tamanha, mas ele abriu mão. Eu digo para nós que estamos aqui, não tem jeito de seguir um Cristo sem abrir mão das coisas da terra. Não tem como viver um Cristo sem abrir mão de algumas coisas. Só que você não vai perder nada, você vai ganhar coisas que você nem sabia que existia, que é a paz, que é o amor, que é a proteção, que é a esperança, que é a continuidade, que é a fé, que é principalmente a salvação da sua alma. Nós vamos ganhar coisas que a terra não tem, que diplomas não compra, que essa vida você nunca alcança. Nós vamos ganhar, é quando você deita na sua cama, você diz: alguém dorme comigo, e quem dorme comigo é o Eterno. Mateus começou a ter paz, Mateus começou a vivenciar coisas espetaculares, ele começou a vivenciar milagres, ele começou a ver os cegos enxergarem, os coxos andarem, ele começou a ver o milagre na sua presença face a face, porque quem segue a Jesus começa a contemplar milagres, ele começa a ver a beleza que existe na espiritualidade. Então nós precisamos aprender que espiritualidade não tem nada a ver com coisas, não tem nada a ver com essa terra. O círculo dessa terra é contrário a muitos ensinamentos bíblicos. Então o que levou Mateus a largar tudo e seguir Jesus? Quando nós olhamos quem é o Cristo, nós não pensamos outra coisa. Quando nós entendemos no Espírito quem é Jesus, nós continuamos. E a palavra é: não importa o que a terra vive, permaneça. Não importa o que está acontecendo, norte a sul, leste a oeste, permaneça que o seu Deus, Ele é incontaminável. Permaneça que o seu Deus vai cuidar de você em todas as áreas da sua vida. Permaneça nesse caminho que nada vai te faltar. Permaneça nessa caminhada que é a palavra. Abre mão daquilo que tiver que abrir, o Senhor vai prover no caminho da sua vida. Muitas pessoas não vão entender aquilo que você está fazendo, mas não tenta agradar pessoas e agradar a Deus ao mesmo tempo, que quando você começar a agradar a Deus, algumas pessoas não vão entender o que você está fazendo. Isso chama-se seguir Jesus. Você vai tomar decisões que as pessoas vão dizer: por que tomou essa decisão? Por que você não deu um jeitinho? Eu digo para nós que estamos aqui, é tempo de nós alinharmos o nosso coração com aquilo que Deus tem para nós. Deus, Ele está agindo mais do que nunca na terra. Deus não parou de agir nesses últimos dias, mas aqueles que têm buscado, Deus tem o orientado, e Deus quer te orientar em todas as áreas da sua vida. Comece a levantar de manhã e fazer as suas orações. Comece a fazer um jejum por semana. Comece a ler a palavra diariamente. Queira buscar as coisas que vêm do alto. Peça instrução ao Espírito. Peça a Deus para te guiar. Não fica vivendo fundado somente no seu intelecto, na inteligência que você tem, na capacidade sua. Vai usando tudo isso, mas peça a Deus para não somente agregar, mas ser o Senhor da sua vida. Porque Deus sendo o Senhor, nós vamos superar todos os obstáculos. A força de Mateus estava até então em coletar impostos, mas ele entendeu que a força maior o chamou naquele dia, e o Senhor está nos chamando nessa manhã mais uma vez: levante e avante, vai. Você que está aqui estagnado, parado, com medo, olhando para o tempo, com medo do porvir, eu digo para você:
Deus já foi lá na frente. Nós estamos em 2020, Deus já foi em 2100 e já agiu. Então não preocupa o que vai acontecer em 2021. Saiba que Deus já foi lá no seu futuro e já trouxe toda a provisão da sua vida. Somente acalma a sua alma e deixa Ele cuidar de você, como Jesus cuidou de Mateus. Não fica preocupado com os números de 2021, preocupa o que a palavra vai te falar em 2020, no mês de outubro, que hoje é dia 11, é isso? Preocupa o que Deus vai te falar hoje, e deixa que os números, Deus é Senhor deles, Deus é o Senhor de todas as coisas, Deus é o Senhor da saúde, Deus é o Senhor da paz, Deus é o Senhor da alegria, Deus é o Senhor da provisão, Deus é o Senhor de tudo que nós precisamos. A única coisa que nós precisamos é ouvir o chamado e a voz dele e seguir a ele. O que nós precisamos é somente seguir Jesus, e deixa que ele cuida de tudo. Eles achavam que Jesus não tinha condições de administrar pessoas. Jesus não foi somente um revolucionário, mas ele foi também alguém usado por Deus, que é o próprio Deus, a trazer um alinhamento eterno para a humanidade. E saiba que através da sua vida, Deus vai te usar aonde você mora, aonde você trabalha, aonde você integra, aonde você senta para tomar um café, aonde você viaja. Você é o próprio Deus nessa terra. Uma base que Cristo veio para a terra foi justamente para multiplicar os cristos, e você é um cristão, é um aliado de Deus, para nesses últimos tempos complicados, levar para aquelas pessoas que estão perdidas e falar para ela: Deus está te chamando para cuidar de você. E nós que estamos aqui nessa manhã, Deus te chama para cuidar. Ele te chama para te dar um lugar de paz. Deus está nos chamando para cuidar das nossas vidas. Deixa Deus cuidar da sua vida. Deixa o Espírito cuidar de todas as áreas. Para de perder noite de sono com coisas que você não domina. Para de perder noite de sono com coisas que não estão no seu alcance. Gaste energia em invocar a Deus naquela área que você precisa, que você verá o milagre. Naquela época tinha vários povos. Os iscariotes eram um povo violento, tinha os herodianos, tinha os saduceus, os fariseus, tinha vários povos na época, mas Jesus quis mostrar: eu não faço parte de nenhuma organização terrena, eu vim para trazer para a terra aquilo que ela não tem. Organização, a terra está cheia, mas a transformação de alma somente Jesus pode fazer. Assim como Cristo chamou Mateus, Ele está nos chamando nessa manhã: vem que eu quero te mostrar aquilo que você ainda não viu, vem que eu quero te mostrar coisas que você ainda não palpou, vem que eu quero te mostrar um mundo que para você era desconhecido. Digo para nós que estamos aqui: venha, que Cristo vai se revelar a você, não dentro de uma religião e nem enquadrada em hábitos e costumes judaicos ou cristãos, mas Ele vai te enquadrar naquilo que a palavra ensina. Eu sou o verdadeiro caminho, eu sou a verdadeira vida, eu sou a liberdade, eu sou a pacificação, eu sou a quietude, eu sou a segurança, eu sou tudo que você precisa, eu sou a profissão que você busca, eu sou a colheita que você sonha, eu sou aquilo que você almeja, eu sou muito mais do que isso. Ele é o Senhor da sua casa. Não preocupa aonde estão os seus filhos, o que eles estão fazendo. Assim como Deus cuidou de tudo, Ele está cuidando da nossa família, Ele está cuidando da sua casa, Ele está cuidando do seu genro, da sua nora, do seu filho, do seu neto. Ele está cuidando de todos da sua casa. O Espírito Santo está cuidando de tudo. Deus, a visão dele é macro. A visão divina, ela é muito mais do que aguçada. Ele conhece o nosso respirar. Ele sabe quantos graus você está agora no sangue. Ele sabe quantos minutos e milésimos de segundo você vai viver nessa terra. Ele estava ali no dia que você nasceu, e Ele vai estar naquele dia te esperando de braços abertos. Ele está contemplando aquele parente seu que você acha que não vai aguentar, mas Ele vai cuidar dele lá. Aquela pessoa que você acha que nunca vai sair do vício, Ele está trabalhando a vida dela.
Somente escuta o chamado de Deus e deixa Ele cuidar de tudo na sua vida. Para de querer ser Deus na sua casa. Para de querer Jesus nas circunstâncias. Para de querer ser a Trindade nas coisas. Seja somente um servo e deixe Jesus cuidar. Paramos de ser intelectuais demais e pouco espirituais. Para de cuidar, para de segurar no braço. Para de querer carregar a sua família no seu braço. Para de querer cuidar de tudo. Para de querer alimentar todo mundo. Deixe Jesus fazer isso. Deixa Deus cuidar dos detalhes. Para de querer administrar tudo, cuidar de tudo, abraçar tudo. Deixa o Senhor cuidar, deixa Ele ser o Senhor. Deixa Ele esmiuçar, cuidar de cada canto. Deixa o Espírito zelar. Deixa Ele jogar para fora aquilo que precisa. Abre as portas do coração e da alma. Deixa o Espírito fazer a obra que Deus mandou fazer. Que sejamos mais espirituais. Porque quando somos espirituais, nós provamos do milagre. Milagre só vem de Deus. Sabe que o maior milagre de todos os tempos, sabe qual? Seu nome está escrito no livro da vida. Sabe qual é o milagre? É você deitar, olhar para o seu coração e dizer: Deus mora em mim. E digo para nós que estamos aqui: não tem ninguém mais pecador do que o outro aqui. Cristo veio para todos nós. Os braços de Cristo estão abertos. Seja uma ponte de Deus para aqueles que estão perdidos. Seja uma ponte de Cristo para aqueles que estão perdidos. Quer ser bem sucedido na vida lá fora? Tenha no seu coração que a sua vida será uma ponte para muitas pessoas a conhecer a Deus. Quer ser um dos maiores empresários da terra? Tenha no seu coração que através da sua vida empresarial, milhares de pessoas vão conhecer a Cristo. Quer ser alguém lá fora? Quer ser um grande youtuber? Que você possa olhar, que as suas palavras sejam palavras de alcance de pessoas, porque o papel de Deus são pessoas. O papel de Deus são almas, são vidas. Se o nosso propósito não for pessoas, o nosso propósito está antagônico àquilo que a palavra ensina. O bem maior são pessoas. Sabe por que você tem família? Porque o bem maior são pessoas. A sua família é a melhor família do mundo. Sabe por quê? Porque Deus te deu o privilégio para estar nela. Quando você olhar para alguém da sua casa e dizer que ele é complicado, tenta olhar para dentro de ti, que você vai ver que você também não é fácil. Nós somos todos iguais. Se tem alguma coisa que nos diferencia, é o que mora em nós, que é aquele que chamou Mateus para a grande obra. Não olha para trás. Muitas pessoas estão com medo de vir à igreja. Muitas pessoas estão com medo de sair da sua casa e pegar um vírus e morrer. Muitas pessoas pararam a vida, venderam as casas e compraram os sítios e cercaram ele e ninguém entra. Eu digo para você, para nós que estamos aqui, quem cuida de nós é Deus. Quem cuida da sua vida é o Espírito Santo. Quem contou os dias da sua vida foi Deus. E você vai viver os dias que Deus tem para você. Você vai viver os dias que o Espírito Santo tem para você. Você não vai viver nem mais e nem menos. Você vai viver aquilo que Deus tem, porque a nossa vida foi entregue a Ele. Mateus não foi morto antes da hora. Nenhum apóstolo foi decepado antes da hora. Ninguém foi lançado antes da hora na cova dos leões. Ele só foi no dia que Deus tinha para ele. Eu digo para todos nós que estamos aqui, que o nosso medo de morrer se converta no temor a Deus, porque o temor a Deus é que nos coloca de pé e é a excelência da nossa vida. Teme ao Senhor e deixa Ele cuidar da sua saúde espiritual, a sua saúde psicológica, a sua saúde emocional. Deixa Ele ser não somente um ajudador, mas um administrador e o gerente geral das nossas almas. Que o cume da nossa alma seja um coração aquebrantado, um espírito dilacerado e uma mente aberta para ouvir a voz de Deus.
que no nosso coração seja lançada uma bandeira, e essa bandeira não tem as cores nem de Israel nem do Brasil, mas que a nossa bandeira seja o próprio Espírito agindo em nós. Um direcionado por Cristo é o homem mais inteligente da face da terra. Se coloca de pé. Nós não estamos aqui porque nós precisamos de alguma coisa. Nós estamos aqui para adorar a Deus. Você está aqui porque Deus é maravilhoso. A fome sempre vai existir. O desemprego sempre vai existir. Os problemas de saúde sempre vão existir. Desde quando o mundo é mundo, o mundo vem com problemas, com dificuldades. Mas Deus quer mostrar para nós que Ele está acima de tudo isso. E nós não podemos parar a nossa vida porque vem um vírus na terra. Nós não podemos parar a nossa vida porque um vírus está circulando por aí. Você não pode parar a sua família porque o mundo parou. Você não vai segundo o que o mundo diz. Você não vai parar de sonhar porque a terra parou. Você não vai parar de investir porque a terra parou. Você não vai parar de progredir porque a terra parou. Você está alinhado com Deus. O nosso alinhamento é Deus. Nós estamos só começando a nossa vida. Assim como houve um tempo interbíblico de 400 anos, talvez nós estamos em uma era interbíblica do cristão rever a sua fé. Mas Deus está nos chamando, recicla agora, porque a sua vida está só começando, e os seus sonhos, eles estão no meu coração, eles estão só começando, e saiba, que de hoje até dezembro, muito milagre vai acontecer na sua vida, na sua casa, na sua família, e em todas as áreas. Saiba que de hoje até dezembro, o Jesus que chamou Mateus e viu muitos milagres, Ele continua operando o milagre, Ele continua curando o cego coxo, Ele continua provendo, Ele continua erguendo, Ele continua levantando, Ele continua batizando no Espírito, Ele continua renovando. Jesus nunca parou. Não pare, levante a cabeça, siga, escuta somente a voz que vem de Deus, porque a voz de Deus é: permaneça, siga e prossiga.